Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao conteúdo equação, né? No vídeo anterior a gente já viu o que é uma equação e o que é resolver uma equação, né? Agora ficou faltando responder essa pergunta: como resolver uma equação, tá? Então nessa aula eu vou mostrar algumas técnicas que são comuns a todo tipo de resolução de equação, tá? E para isso eu vou usar como analogia essa balança aqui, ó. Isso aqui, para quem nunca viu, é uma balança de pratos. É um instrumento bem antigo, provavelmente você nunca viu pessoalmente, tá? E ele vai ajudar bastante a gente a entender quais são as propriedades de uma equação. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer para vocês é apresentar a balança de pratos, mostrar para ela como que ela funcionava, qual era o princípio envolvido, ou seja, como que ela conseguia medir a massa de algum objeto. Então, por exemplo, aqui, se hoje você tiver uma maçã e você quiser descobrir qual que é a massa dela, hoje em dia é muito tranquilo, né? Hoje em dia a gente tem a balança digital, você coloca a maçã aqui em cima e no visor vai aparecer qual que é a massa dessa maçã e provavelmente com uma boa precisão, né? Bom, o problema é que essa balança ela precisa de eletricidade para funcionar, né? Ela precisa de energia, que pode ser ou da eletricidade da sua casa aí, ou de algum lugar, ou se não de uma bateria, certo? Só que nem sempre a gente teve esse recurso, né? Da eletricidade, da bateria. Então, antigamente, se usava esse objeto aqui, essa balança de pratos, para medir a massa de algum outro objeto, certo? Então, para isso, a pessoa que tinha essa balança, ela já tinha alguns pezinhos que ela conhecia já a massa, tá? Bom, então vamos mostrar aqui, ó, fiz um desenho para mostrar para vocês na prática como que funciona isso. Bom, o princípio básico da balança de pratos é o equilíbrio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar do lado esquerdo da balança, no prato da esquerda, colocar um baldinho de areia e na direita eu colocar um binóculo, se a balança ficar exatamente em equilíbrio, como está na figura aqui, o que isso significa? Significa que os dois objetos têm a mesma massa. Nesse caso aqui, eu não consigo determinar qual que é a massa de cada um deles. Pode ser 1 kg, 2 kg, 1,5 ou coisa do tipo. Mas o que eu consigo garantir é que os objetos têm a mesma massa, tá? Bom, utilizando esse princípio é que a gente consegue descobrir qual que é a massa da maçã. Então, por exemplo, aqui nesse caso, eu vou pegar essa maçã e vou colocar no prato da esquerda. Colocando a maçã, somente a maçã no prato da esquerda e nada na direita, claramente o prato da esquerda fica mais pesado, tem mais massa que o prato da direita. Então, o que a balança de pratos faz? Ela fica em desequilíbrio. O lado esquerdo vai para baixo, o lado direito vai para cima. Isso mostra que tem mais massa do lado esquerdo do que do lado direito. Agora, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode dar um chute. A gente tem alguns pezinhos aqui que a gente já sabe a massa, né? Então, por exemplo, eu acho que essa maçã tem 100 gramas. E aí eu vou colocar um pezinho de 100 gramas aqui. Coloquei o pezinho de 100 gramas, o que aconteceu? A balança continua em desequilíbrio. Ou seja, o que tem no prato da esquerda ainda tem mais massa do que tem no prato da direita. A maçã é mais pesada do que 100 gramas, tem mais massa que 100 gramas. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentar mais outro pezinho aqui. Eu vou colocar um pezinho de 50 gramas aqui. E ao colocar o pezinho de 50 gramas, veja só o que aconteceu. A balança ficou em equilíbrio. O que isso significa? Que tudo que temos no prato da esquerda tem a mesma massa do que tudo que tem no prato da direita. O que a gente conclui com isso? Então, que a maçã tem exatamente 150 gramas, porque a balança ficou em equilíbrio. Certo? Um outro exemplo que pode acontecer, ó, se eu colocar só a maçã do lado esquerdo, nada do lado direito, fica em desequilíbrio para o lado esquerdo. Agora eu posso chutar, ao invés de chutar 100, eu vou falar, não, eu acho que essa maçã tem 200 gramas. E aí vou colocar o 200 gramas no prato da direita. E aí o que aconteceu? Ó? Quando eu coloquei 200 gramas aqui no prato da direita, ficou o da direita para baixo e o da esquerda para cima. Ou seja, 200 gramas tem mais massa do que a maçã tem de massa, que eu não sei ainda, né? Então, esse daqui está mais pesado do que o da esquerda. O da direita está mais pesado que o da esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar em equilíbrio, né? Para ter certeza de qual é a massa. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Vou pegar esses 50 gramas e vou colocar aqui no prato da esquerda. E ao fazer isso, ó, perceba que a maçã junto com 50 gramas ficou em equilíbrio com 200 gramas. O que isso significa? Que os dois têm a mesma massa. E aí eu também consigo concluir que a maçã tem 150 gramas, né? É fácil de ver que falta 150 gramas para completar os 200 gramas aqui. Então esse é o princípio envolvido para descobrir qual que é a massa de um objeto utilizando a balança de pratos, é o equilíbrio.
Bom, então agora a gente vai ver como resolver uma equação, ou seja, como que essa balança de pratos que eu apresentei para vocês, como isso pode ajudar a gente a resolver uma equação como essas aqui. Bom, primeira coisa e básica, é importante a gente perceber isso, que na balança de pratos, a gente tem sempre dois pratos, o prato da esquerda e o prato da direita. A equação também tem o lado da esquerda do sinal de igual, e o lado da direita do sinal de igual. Matematicamente, a gente chama o lado esquerdo de primeiro membro e o lado direito de segundo membro, certo? Isso serve para as equações também. Tudo que está à esquerda do sinal de igual, a gente vai chamar de primeiro membro, e à direita do sinal de igual, segundo membro, certo? Para todas as equações. Bom, isso é simples. Agora, olha só, o objetivo de toda a equação sempre vai ser isolar a incógnita, que é fazer exatamente o que está feito aqui nessa balança. Perceba que de um lado a gente tem só a maçã e do outro lado tem o pezinho conhecido, que nesse caso aqui é 200 gramas. Então, o nosso objetivo sempre é isolar a incógnita, deixá-la sozinha em um dos pratos da balança. Então, pode ser ou no prato da esquerda ou no prato da direita. Ó. Aqui está só a maçã do lado direito e aqui está só o peso do lado esquerdo. Ou do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Então, para a gente sempre vai ser como objetivo isolar a incógnita, deixar desse jeito aqui, ó, x é igual a 200. A estrutura mais simples possível. Letra de um lado, incógnita de um lado, número do outro. Todas as equações têm como objetivo chegar nisso daqui, certo? Vamos ver um outro exemplo. Ó. Aqui a gente tem uma balança, no lado esquerdo, no prato da esquerda, no primeiro membro, a gente tem uma maçã e um pezinho de 200 gramas. E do lado direito, a gente tem um pezinho de 500 gramas. Bom, como essa balança está em equilíbrio, a gente consegue representar algebricamente essa situação por meio de uma equação, certo? Está em equilíbrio, representa uma equação. Então, a gente representa dessa forma. A maçã, que é a massa, a gente não sabe quanto que é a massa dela ainda, vou representar por x, junto com um pezinho de 200, é igual, tem a mesma massa do que um pezinho de 500. Ou seja, de novo, ó, x mais 200 é igual a 500. Representei essa situação por meio de uma equação. Então, perceba que essa equação aqui, embora seja uma equação muito simples, ela não é uma equação resolvida ainda, né? Como eu mostrei para vocês na balança passada, na balança anterior, resolver a equação é deixar só o x, só a maçã de um lado e o número do outro. X igual a 200, x igual a 300, x igual a 500. Tem que ser letra de um lado, o número do outro. Que é o que não está acontecendo nessa equação aqui, ó. Aqui tem letra e número e aqui tem número. Então, ela não está resolvida ainda. Certo? Embora seja muito fácil de perceber qual que é o número certo aqui, né? Mas ela ainda não está resolvida. Bom, então eu vou ensinar para vocês duas técnicas de como isolar a incógnita, como deixar ela sozinha na equação aqui. A primeira técnica é o princípio aditivo da igualdade. O que diz o princípio aditivo da igualdade? Se somarmos ou subtrairmos o mesmo termo em ambos os lados, a balança permanecerá em equilíbrio. Então, o que está falando aqui é o seguinte, ó, essa balança está em equilíbrio. O que tem do lado esquerdo tem a mesma massa do que tem do lado direito. Significa que eu posso somar a quantidade que eu quiser nessa balança, desde que eu some a mesma quantidade dos dois lados. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso somar 400 do lado esquerdo e 400 do lado direito. Se eu fizer isso, a balança continua em equilíbrio. Obviamente, as massas que estão aqui no lado esquerdo e do lado direito, elas vão mudar, certo? Ficou mais pesado, ficou com mais massa, certo? Mas essa balança continua em equilíbrio, porque a quantidade que eu somei na esquerda é a mesma quantidade do lado direito. Então, ela vai continuar em equilíbrio. Posso somar qualquer quantidade, por exemplo, eu posso somar 50 do lado esquerdo, 50 do lado direito. Posso somar 500 do lado esquerdo, 500 do lado direito. Eu posso somar qualquer quantidade dos dois lados, certo? Por exemplo, eu posso subtrair também, ó. Eu posso subtrair 100 do lado esquerdo, 100 do lado direito. Mais uma vez, obviamente, as massas vão alterar, mas o importante é que a balança vai continuar em equilíbrio. O que tem, depois de subtrair, o que vai ter do lado esquerdo tem a mesma massa do que tem do lado direito. Posso subtrair 20 gramas se eu quiser, vai ficar 180 a maçã e 400 do lado direito. A balança continua em equilíbrio. Bom, o que isso ajuda a gente a resolver essa equação? Como eu disse para vocês, o nosso objetivo é isolar a equação, é isolar o x na equação, isolar a incógnita, deixá-la sozinha. Como eu disse para vocês, ó, aqui ela não está isolada, tem um intruso com ela. Quem está junto com ela? Tá esse 200 aqui. Então, eu não quero esse 200, eu quero tirar esse 200. A pergunta é, posso tirar esse 200 da balança, jogar ele fora aqui? Não, se eu fizer isso, eu vou tirar o equilíbrio da balança, certo? Então, o que eu posso fazer é
tirar 200 do lado esquerdo para deixar a maçã sozinha, só que para fazer isso e manter o equilíbrio, eu tenho que tirar 200 do lado direito também, certo? Então, eu posso fazer isso pelo princípio aditivo da igualdade. Eu posso tirar ou somar qualquer coisa desde que eu faça dos dois lados da balança. Então, olha só, algebricamente aqui, ó, do lado esquerdo eu vou subtrair 200, do lado direito eu vou subtrair 200 também. E aí eu vou conseguir isolar o x. Ó, já que eu tirei esse 200, ficou só x igual a 300. E agora sim eu resolvi a equação. Descobri que a massa da maçã é igual a 300, certo? Você pode estar se perguntando aí, nossa, para que tudo isso, né? Era óbvio que essa maçã aqui tinha 300 gramas de massa, não precisava fazer tudo isso. Bom, sim, é verdade. Para esse exemplo, essa equação ela é muito simples, certo? É uma equação bobinha, só de bater o olho dá para perceber que o 300 é solução dessa equação. Mas essa técnica ela vai ser muito necessária para outros tipos de equação, né? A gente vai ver muitas outras equações cada vez mais complexas. E nas outras equações, com equações mais difíceis, não vai dar só para bater o olho e perceber a resposta. Então, estou ensinando essa técnica aqui porque a gente vai usar bastante, certo? E lá nas equações um pouco mais complexas, não vai dar só para bater o olho e achar a resposta. A gente vai ter que usar essas técnicas, tá? Então, a gente vai treinar bastante, com bastante exercício, a usar essa técnica, como usar e para que usar, né? Vamos ver um outro caso aqui. A gente tem uma balança. Do lado esquerdo da balança a gente tem 3 maçãs e do lado direito tem um pezinho de 330 gramas. Bom, primeira coisa, vamos assumir que as 3 maçãs têm a mesma massa, tá? Que elas são idênticas, senão não dá para saber, né? Cada uma pode ter uma massa diferente, então vamos assumir que elas têm exatamente a mesma massa, tá bom? Bom, então a primeira coisa é representar essa situação algebricamente, certo? Por meio de uma equação. Então, desse lado a gente tem 3 maçãs, então a gente escreve assim, ó, 3 maçãs, 3x é igual a 330. 3x tem o mesmo valor que 330. Agora, a gente tem que resolver essa equação. E, mais uma vez, essa equação não está resolvida. Resolver uma equação é, no final, deixar x igual a um número, certo? E aqui não está só x igual a um número, tem um cara junto com ele aqui, ó, tem esse 3 multiplicando. Bom, então, a outra técnica para isolar o x numa equação é o princípio multiplicativo da igualdade. Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados por um mesmo número, a balança permanecerá em equilíbrio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso, o que está falando esse princípio? Eu posso multiplicar os dois lados ou dividir por um número que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, duplicar o lado esquerdo e duplicar o lado direito, a balança vai continuar em equilíbrio, certo? Então, aqui no caso, eu dupliquei, ficaram 6 maçãs do lado esquerdo e do lado direito vai ficar 660. Obviamente, as massas mudaram nos pratos, mas o importante é que elas continuem em equilíbrio, ou seja, o lado esquerdo continua no total com a mesma massa do lado direito. Continua sendo representado por uma equação. Eu posso triplicar também, se eu quiser. 9 maçãs tem a mesma massa que 990. Ainda está em equilíbrio. Ou posso também dividir por 2. Eu tinha 3 maçãs, dividindo por 2 fica 1,5. E 330 dividido por 2 fica 165. Ainda está em equilíbrio, ainda tem a mesma massa. Ou senão eu posso dividir por 3. Se eu dividir por 3 vai ficar uma maçã é igual a 110, certo? Perceba que eu consegui o que eu queria aqui, né? Eu queria deixar só a maçã do lado esquerdo, eu queria isolar a maçã, certo? Então, para isso eu dividi por 3. Então, é isso que eu tenho que usar aqui, ó. Para isolar o x nessa equação, eu tenho um 3 multiplicando com ele. Para tirar o 3 que está multiplicando, eu tenho que fazer a operação inversa, eu tenho que dividir por 3. Então, eu vou dividir todo o membro da esquerda por 3 e dividir todo o membro da direita por 3. Eu posso fazer isso, posso dividir os dois lados, que vai continuar em equilíbrio. Agora, 3 maçãs dividido por 3 fica uma maçã, fica só x. E do lado direito, 330 dividido por 3 é igual a 110. Portanto, x é igual a 110. A gente conseguiu resolver a equação isolando o x aqui, ó, ficou sozinho, isolado. Bom, mais uma vez, essa equação é uma equação muito simples, é uma das mais simples que vocês vão ver aí durante o ano. E batendo o olho nela aqui, na equação e na balança, dava para responder qual é a massa da maçã sem precisar fazer tudo isso de técnica, certo? Mas, mais uma vez, as equações vão ficando cada vez mais complicadas e essas técnicas serão muito necessárias. Não vai dar para só bater o olho na equação e resolver, certo? Então, a gente tem que entender o princípio multiplicativo. A gente pode multiplicar ou dividir os dois lados da equação pelo número que a gente quiser, desde que seja o mesmo número dos dois lados, certo?
Vamos treinar então um pouquinho dessas técnicas, tentando resolver essas situações aqui. Então, em cada uma dessas balanças aqui, vamos tentar descobrir qual que é a massa de cada uma das maçãs, tá? Então, vamos assumir que em cada uma das balanças, então nessa balança aqui, por exemplo, todas as maçãs têm a mesma massa, tá? Na outra balança, já é outra maçã. Essas duas têm a mesma massa, mas não necessariamente têm a mesma massa do que essas dessa balança aqui, tá? Então, são casos separados. Essa balança é uma coisa, essa balança é outra coisa, tá? Bom, então vamos olhar só para a balança da esquerda. Já que a gente consegue descobrir qual que é a massa da maçã aqui, talvez você consiga só batendo o olho, talvez dê, mas vamos treinar a fazer isso matematicamente, algebricamente, ou seja, utilizando a equação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar isso por meio de uma equação. Então, como que fica a equação que representa essa balança? Então, do lado esquerdo a gente tem 3 maçãs, então vai ficar 3x, certo? 3 maçãs. E do lado direito, no segundo membro, eu tenho 2 maçãs, 2x, mais 170. Bom, agora eu tenho que resolver a equação aqui, ó. Resolver a equação é deixar x de um lado, número do outro, certo? Isolar a incógnita. Bom, para isso, a gente tem que pensar o seguinte, se tem que ficar x de um lado e número do outro, tem alguma coisa aqui que está no lugar errado, né? Aqui, ó, desse lado temos letra e desse lado a gente tem letra e número. Então, perceba que se a gente quer deixar a letra de um lado e o número do outro, esse 2x está do lado errado, certo? Então, a gente tem que tirar esse 2x daqui que está somando com 170. Para tirar o 2x que está somando com 170, a gente tem que fazer a operação inversa dele. Já que ele está positivo aqui, a gente tem que tirar, a gente tem que subtrair. Então, a gente vai subtrair 2x desse lado e vai subtrair 2x do outro lado, certo? Lembrando, o princípio aditivo, tudo que a gente soma ou subtrai de um lado, a gente tem que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, se eu quero tirar esse 2x daqui, eu tenho que tirar do lado direito e tenho que tirar do lado esquerdo também, para manter o equilíbrio. Após fazer essa subtração, do lado esquerdo tinha 3x e eu tirei 2x, então ficou só 1x. Tinha 3 maçãs, eu tirei 2 maçãs, ficou uma maçã, x. Tá? Quando a gente fala x, quer dizer 1x é a mesma coisa. E do lado direito a gente tinha 2x mais 170, como a gente tirou esse 2x, sobrou só o 170. Pronto, perceba que a gente conseguiu chegar onde a gente queria na equação resolvida, que é x de um lado, número do outro. Portanto, x é igual a 170. Ou seja, nessa situação, nessa balança, cada uma das maçãs tem 170 gramas. Vamos para o outro exemplo aqui. Ó. A gente tem essa balança. De um lado tem 2 maçãs, vamos assumir que elas têm a mesma massa, não necessariamente iguais à da balança anterior, e um 150. E do lado direito tem 570 gramas. Primeira coisa, como que a gente pode, por meio de uma equação, representar essa situação aqui? Ó? Então, a equação vai ficar, ó, do lado esquerdo, 2x mais 150, e do lado direito, 570, certo? Bom, agora a gente tem que resolver a equação. Para resolver a equação, a gente tem que isolar o x. X de um lado, número do outro, certo? Pensando nisso, tem alguém que está do lado errado aqui. Ó. Quem é que está do lado errado? Se eu quero x de um lado, número do outro, tem um número do mesmo lado que o x. Ó. Então, a gente tem que tirar esse 150 aqui. Ó. Então, como esse 150 está somando, a gente tem que fazer a operação inversa. A gente tem que tirar ele daqui. Tem que subtrair ele. Então, tira 150 desse lado. Só que como é uma equação, o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Tira 150 do lado esquerdo, tira 150 do lado direito. Após fazer isso, do lado esquerdo vai sobrar só o 2x e do lado direito, 570 menos 150 vai sobrar só 420, certo? Bom, essa equação ainda não está resolvida. Ó. Resolver a equação é deixar desse jeito, x igual a um número. Aqui ainda não está x igual a um número, tem esse 2 que está junto aqui. Ó. Então, eu preciso tirar esse 2. Senão, você precisa ver o seguinte, ó, o que esse 2 está fazendo com x? Se é 2x, é a mesma coisa que 2 vezes x, ele está multiplicando x. Certo? Então, para tirar esse 2, a gente tem que fazer a operação inversa que ele está fazendo aqui com x. Como o 2 está multiplicando, a gente vai ter que dividir. Então, eu vou dividir o lado esquerdo por 2 e vou dividir o lado direito por 2. Posso fazer isso pelo princípio multiplicativo da equação, certo? Posso dividir os dois lados por 2, que vai continuar em equilíbrio. Então, se eu tinha duas maçãs, 2x, e eu dividir por 2, vai ficar apenas 1x. E do lado direito, se era 420 e eu dividir por 2, vai ficar 210. Pronto, resolvi a equação. Do lado esquerdo só tem letra e do lado direito só tem número, x igual a 210.
Portanto, nessa balança, cada uma das maçãs tem 210 gramas de massa. Mais dois exemplinhos, ó. Nessa balança aqui, a gente tem 4 maçãs do lado esquerdo e um pezinho de 700 gramas. E do lado direito, 2 maçãs e um pezinho de 1.200 gramas, certo? Bom, a primeira coisa é representar isso algebricamente. Como que a gente pode escrever uma equação que representa essa situação aqui? Bom, então vai ficar o seguinte, ó, 4 maçãs, 4x mais 700 é igual a 2x mais 1.200. Pronto, representamos algebricamente com uma equação. Agora, a gente tem que resolver, ó. Aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso. A gente tem que deixar x de um lado e número do outro. Tanto faz qual lado, tá? Então, eu prefiro deixar do lado esquerdo aqui, mas se quiser, você pode deixar do lado direito. Bom, então, se eu tenho que deixar somente x do lado esquerdo e somente número do lado direito, tem algumas coisas que estão no lugar errado aqui, né? Então, perceba que esse 2x aqui, ele está no lugar do número aqui, né? Letra de um lado, número do outro. Então, o 2x está do lado errado, eu vou tirar ele daqui. Como ele está somando, eu vou subtrair 2x do lado direito, e para manter o equilíbrio, eu vou subtrair 2x do lado esquerdo também. Após fazer isso, vai sobrar 2x mais 700, e do lado direito vai sobrar só o 1.200. Então, perceba que eu já consegui melhorar um pouco a nossa equação, né? Porque do lado direito tinha letra e número, e do lado esquerdo tinha letra e número. Agora eu consegui fazer com que o lado direito tenha só número. Já é um começo, já, né? Só que o lado esquerdo está ruim, porque o lado esquerdo tem letra e número, certo? Então a gente tem que arrumar isso. Como? Quem que é o intruso aqui? Se eu quero deixar a letra igual a número, esse 700 está do lado errado aqui, ó. Ele é número, ele não pode estar aqui. Então a gente tem que tirar esse 700 daqui. Para tirar os 700, a gente vai subtrair 700 desse lado e subtrair 700 do outro. Subtraindo a mesma quantidade dos dois lados, você mantém o equilíbrio da balança. Após essa subtração, vai ficar 2x é igual a 500, certo? Tiro 700 e 1.200 menos 700 dá 500. Agora já melhorou, mas ainda não está pronto, ó. 2x é igual a 500, ainda não está resolvido. Tem que ficar só o x do lado esquerdo. Para ficar só o x, a gente tem que tirar esse 2. Como o 2 está multiplicando, para tirar o 2 daí, a gente tem que fazer a operação inversa. A gente tem que dividir. Então, a gente vai dividir o lado esquerdo por 2 e vai dividir o lado direito por 2. Pelo princípio multiplicativo, a gente pode dividir os dois lados pelo mesmo número. E aí vai ficar, do lado esquerdo vai ficar x e do lado direito vai ficar 250. Então, x é igual a 250. E o último exemplinho aqui, ó, a gente tem essa balança, tem meia maçã do lado esquerdo e tem 120 do lado direito. Então, como que eu posso representar isso com uma equação? Então, fica assim, ó, x dividido por 2, ou x sobre 2, é a mesma coisa, é igual a 120, tá? Bom, e agora? Eu quero isolar o x nessa equação, quero deixar só o x aqui. Só que tem um número junto com ele, que é esse 2 aqui, ó. Como que eu faço para descobrir? Como que eu faço para tirar esse 2 daqui? Já que o 2 está dividindo, eu tenho que fazer a operação inversa. Então, eu vou multiplicar os dois lados da equação por 2. Vou multiplicar o lado esquerdo por 2 e vou multiplicar o lado direito por 2. Se eu tinha meia maçã, quando eu multiplico por 2, vai ficar uma maçã inteira, certo? Duas metades de maçã fica uma maçã, x. E do lado direito tinha 120, multiplicando por 2 fica 240. Pronto, resolvi a equação. X é igual a 240. Então, essa maçã inteira, se tivesse inteira, teria 240 gramas de massa. Tá, pessoal? Bom, nas próximas aulas, a gente vai resolver bastante equação, vai treinar bastante essas técnicas, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Se você ainda não pegou aí nos primeiros exemplos, não tem problema, a gente vai fazer muitos outros exercícios, passo a passo, devagarzinho, tá? A gente treinar bastante e você ficar fera na resolução de equações aí, beleza? Então, até a próxima.